Voltamos para a nossa continuação das atividades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior. E nós agora vamos dar sequência nas semanas 13 e 4 das nossas atividades do PET, correto? E aí, para vocês entenderem, eu gostaria de dizer que o PET deu um errinho aqui, olha, ele escreveu semana 2 e 3. Na verdade, a semana 2 está nas atividades anteriores. Então, essa aqui é a semana 13 e 4, tá bom? Então, nessa semana, nós vamos compreender um pouquinho sobre essa palavra grande aqui, olha, intertextualidade. O que quer dizer intertextualidade? Basicamente, pessoal, intertextualidade é quando um texto conversa com outro texto. Os dois se completam, se falam, os dois dialogam entre si. E aí nós vamos entender como que isso é feito. E pode ser de várias formas, inclusive. Aqui o PET traz para a gente algumas formas de intertextualidade, e as mais comuns citadas aqui são a alusão, que é quando um texto faz referência a elementos presentes em outros textos. Nós temos a citação, que é quando um autor acrescenta partes de outro autor, e aí ele cita aquele autor que ele escreveu sobre, ele cita para que não seja um plágio, uma cópia, né, um desrespeito com o autor original. Ele, inclusive, cita o nome desse autor no seu texto, no seu documento. Nós temos a epígrafe. A epígrafe é um recurso de intertextualidade onde você acrescenta uma frase ou um parágrafo que tenha a ver com um texto que já está sendo escrito. Tem a paráfrase. A paráfrase é quando você repete. É a repetição de uma sentença, a recriação de um texto que já existe, e aí você vai manter a ideia daquele texto, mas vai usar palavras diferentes. Tem também uma forma de intertextualidade que é a paródia. Isso aqui é muito comum em músicas. E a presença marcante na paródia é o humor. Por exemplo, vocês já devem ter visto quando se pega uma música, uma canção original, e muda a letra dela, fazendo uma brincadeira, com sempre um tom humorístico sobre o texto original ou a música original. E existe também o crossover, que é a aparição de personagens ou o encontro deles com outros personagens, seja no mundo real ou no mundo fictício. Aqui dá até mesmo o exemplo de filmes de super-heróis que misturam vários super-heróis de épocas distintas, todos no mesmo filme. Então, vamos começar nossas atividades? A primeira delas cita duas imagens aqui, olha. A primeira se trata de Mona Lisa, uma obra famosíssima de Leonardo da Vinci, né, o pintor italiano. E do ladinho aqui, uma marca de uma fábrica de produtos de limpeza, né? E aí nós temos a retratação dessa daqui, que é a Mona Lisa original. Então, na letra A, nos pergunta o seguinte: faça uma pesquisa em várias fontes sobre a primeira imagem, que é a Mona Lisa, também chamada La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Então, uma pesquisa rápida e curta, pequenininha, que eu fiz aqui, olha. A Mona Lisa é uma obra de arte muito famosa, pintada por Leonardo da Vinci, que era italiano, e foi levada à França, no ano de 1516. Inclusive, foi o próprio da Vinci quem levou. Retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido. Atualmente, essa pintura, essa obra de arte, está no Museu de Louvre, na França. Vamos colocar aqui que é França.
Essa obra já foi roubada, inclusive, e ela, há algum tempo atrás, se eu não me engano, uns 6, 7 anos atrás, ela foi cotada como a obra mais cara do mundo, a obra artística mais cara do mundo. A letra B pede para nós compararmos as duas imagens e dizer quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre essas duas imagens, ok? Semelhanças, gente, vamos voltar aqui, olha. O que nós conseguimos ver de semelhanças? Nós podemos destacar, entre outras coisas, a cor da imagem, nós podemos destacar os tons, né, que foram usados, o cenário, nós podemos destacar também as roupas, a posição, olha como as duas personagens estão com as mãos iguais, olha só, aqui as mãos, aqui as mãos. A mesma posição, o mesmo olhar fixo, a feição no geral está igual, né? E de diferenças? Bom, nós estamos vendo aqui um logotipo aqui, ó, de todo tamanho aqui atrás. Bombril. Estamos vendo produtos aqui, olha. Isso não há na obra original, correto? Isso. O brasão com a marca dos produtos. Podemos aqui colocar a palavra logotipo, que acho que vai encaixar melhor, né? A letra C. A segunda imagem é uma pintura igual à primeira? A qual gênero textual pertenceria a segunda imagem? Então, isso aqui é uma pintura, como foi feita aqui? Não, né? Ela é uma foto que foi tirada e trabalhada em cima. E qual é o gênero textual que a segunda imagem pertenceria? Ela pertence ao gênero anúncio publicitário, porque ela tem o objetivo de fazer a propaganda, o comércio dos produtos desta marca, Bombril. Ela estabelece uma relação de intertextualidade denominada crossover, que é quando você pega elementos da primeira e reproduz na que está sendo feita atualmente. A letra D pergunta qual é o efeito de sentido gerado por essa paródia que a segunda imagem faz. Qual é o efeito que gera? É de que a marca em questão é tão importante quanto seria a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, de Leonardo. Atividade 2. Aqui traz para a gente várias imagens que são engraçadas, também interessantes. Olha, pepino maluquinho, mais levado ao hortifruti. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Chuchurek, de tão distante para hortifruti. A incrível rúcula. Na hortifruti, ela ganhou superpoderes. E acho que é Jumbo, sexto. Ele voltou mais maduro e ainda melhor. A letra A pede para nós identificarmos os filmes que cada peça publicitária faz referência. Então, nós estamos vendo que aqui são paródias, né? Elementos de hortifruti, elementos da nossa alimentação, verduras e legumes, hortaliças também, no caso da rúcula, que estão presentes aqui como se fossem personagens dos filmes. Meninas, desculpa. Não deu tempo de pausar o vídeo, me desculpem. Bom, vamos identificar os filmes que cada peça publicitária faz referência. O primeiro seria Menino Maluquinho, né? Muito simples, muito fácil de identificar. O segundo, Horta de Elite, Tropa de Elite. Terceiro, Shrek. O quarto, Incrível Hulk. E o último, Rambo 4, né? Rambo 4. A letra B pede para nós analisarmos e apontarmos quais palavras foram alteradas da obra original. Daí eu fiz aqui para nós, olha, quais foram alteradas. Alterou menino para pepino, tropa
para horta. Shrek alterou para chuchurek. O Hulk foi alterado para rúcula. E o Rambo foi alterado para o jambo. A letra C pede para relacionar a obra original com as imagens. Então, eu coloquei de forma sintetizada, de forma resumida, que todas as imagens foram alteradas para os produtos que estão sendo comercializados, mantendo as características originais dos filmes, para que haja comparações e reconhecimentos das obras a que pretendem fazer referências, certo? Quando você pega aqui o Chuchurek, você na hora lembra do Shrek, né? Até a forma de escrever aqui, olha, o C imita bem a forma como o S do Shrek é escrito, né? O horta de elite, tá vendo que o tomate usa aqui o chapéuzinho do capitão, né? Do filme. O pepino usa a panela na cabeça que é usada pelo menino maluquinho. A rúcula ficou parecida com a mão do Hulk, tá vendo? Então, houve essa semelhança para que quando você veja a imagem, você consiga associar a qual filme ela está fazendo referência. Todas num tom humorístico, né? Daí pergunta qual o efeito de sentido gerado por esses textos. Quando você lê essas propagandas aí, os textos se tornaram humorísticos e mantêm o seu propósito, que é um anúncio publicitário para a venda de hortaliças, legumes, enfim, hortifruti. Se tiver ficado dúvidas, gente, perguntem, por favor, perguntem no grupo, tá? Eu gostaria que vocês não guardassem a dúvida para vocês. Perguntem lá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, ok? Vamos para a atividade 3. Atividade 3. Aqui tem dois textos para nós lermos. O primeiro texto, muito bonito, é uma passagem da Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 13. É uma passagem que foi escrita pelo apóstolo Paulo e está registrada na Bíblia. Uma descrição muito bela sobre o que é o amor. Daí nós temos embaixo uma letra de uma música do Renato Russo, de Legião Urbana, que é Monte Castelo. Eu imagino que vocês conheçam essa música. Se não conhecerem, se ainda não ouviram essa música, ela é muito bela. Parem um pouquinho o vídeo e vá até um site de músicas e pesquise, tá? Pesquisem a música para que vocês leiam e vocês vão ver como faz sentido, como lembra a passagem bíblica de 1 Coríntios, citadas aqui na página anterior. É muito bonito, tanto a passagem bíblica quanto a música. Logicamente que a passagem bíblica é sublime, né? É uma carta divina mandada aos humanos. Então, vamos para as perguntas? Descreva sobre o que trata o primeiro texto. Qual é o assunto do primeiro texto, gente? O texto descreve o amor com todas as suas características. Aqui fala sobre como é o amor, quer ver? Olha, o amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Enfim, aqui vai dizendo o que o amor é e o que o amor não é. E trata do amor em todas as suas facetas, não só o amor romântico entre um casal, não só o amor parental, que é próprio de uma família, mas o amor nas suas múltiplas facetas, certo? E aí encerra com essa descrição linda, olha, o amor nunca falha. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, esses versículos tratam para a gente como é ou como deve ser o amor, né? Esse é o assunto do primeiro texto. E o segundo texto é a próxima pergunta. Descreva o assunto do segundo texto. Daí, olha, se tiver a oportunidade, pesquise e escute essa música.
Eu gostaria que nós estivéssemos nas nossas aulas presenciais com essa atividade, porque seria um momento de muito deleite. Nós iríamos ouvir essa música e repeti-la e deixar a canção nos levar por uns instantes, porque é realmente muito bonita. Então, se vocês têm interesse, se vocês tiverem acesso, pesquisem sobre a música, pesquisem inclusive com os pais de vocês, que eu tenho certeza que eles conhecem essa canção, é da época deles também. Aqui, ó. Aponte as similaridades dos dois textos. Vamos voltar aqui, ó. Aponte as similaridades dos dois textos. Bom, os textos falam do amor e em suas diversas formas, com todos os seus atributos, como, por exemplo, ser verdadeiro, ser bondoso, ser paciente. E ainda aqui cabe uma outra explicação, que é a seguinte: os textos nos dizem o que nós seríamos se nós não tivéssemos amor. Olha que bonito, ó. Aqui diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esses são os primeiros versos da música. Agora olha as primeiras frases do versículo bíblico, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, tanto os versículos quanto os versos da música transmite para a gente a ideia de que o ser humano sem amor de nada vale, né? E é isso que, infelizmente, nós temos visto atualmente. A história da humanidade, principalmente nos últimos tempos, nos mostram que cada vez o amor esfria mais, o amor que é natural vai deixando de existir. A música e os versos tratam desse assunto, desse quesito. Aponte as similaridades dos dois textos. Nós já falamos bastante sobre isso, mas aqui está. Me desculpem, eu já respondi as similaridades, por isso que nós já falamos, né? Próxima. A quais gêneros textuais pertencem os dois textos? O primeiro texto é do gênero textual argumentativo, porque as frases da Bíblia estão argumentando. O ser humano sem amor não seria nada. O amor é isso, é aquilo, é aquilo. O amor não é assim, não é assado. É um texto argumentativo, ok? E detalhe, gente, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros que traz para a gente vários estilos literários. Vários. Para vocês terem ideia, há poemas na Bíblia. Se não conhecem, nós poderemos ter uma conversa muito prazerosa sobre isso nas nossas próximas aulas, ok? A última pergunta. Não falamos do gênero textual do segundo. É do gênero musical. É uma música, uma canção. Por último, como se classifica a intertextualidade criada pelo segundo texto? Vamos entender que essa música é do Legião Urbana e é uma música com poucos anos de existência. A Bíblia é um livro que já está presente na humanidade há pelo menos 1.500 anos, ou mais que isso. A Bíblia, na sua versão completa, fechada, como ela é hoje, né? 1.500 eu estou chutando baixo. Nós poderíamos dizer que quase 2.000 anos, porque o último livro bíblico data aí do ano 90 depois de Cristo. Nós já estamos em 2020, então nós temos praticamente 2 milênios de Bíblia pronta. Então, nós podemos entender que a música Monte Castelo foi escrita anos e anos depois da citação bíblica, depois do que a Bíblia descreveu para nós. Se essa música faz alusão, faz referência ao que a Bíblia disse, então o que ela fez? Ela citou a Bíblia. Qual é esse tipo de intertextualidade? Aqui está para a gente
É a citação. A música citou o trecho bíblico. Entendido? Atividade 4. Vamos voltar. Atividade 4. Aqui cita para a gente o hino nacional da propaganda. E aí vocês podem pausar o vídeo um pouquinho e fazer a leitura desse hino, por assim dizer. Mas eu acredito que vocês já tenham feito, né? O hino nacional da propaganda é como que o hino nacional do nosso país, e ele foi sendo substituído por algumas palavrinhas que são marcas do nosso cotidiano, marcas de produtos, marcas comerciais do nosso cotidiano. Então, vamos para a pergunta, ó. Esse texto te lembra de outro texto? Se sim, qual? Sim, ele nos lembra do hino nacional do Brasil, correto? Letra B. Pesquise em várias fontes de pesquisa o texto do hino nacional brasileiro. Meninos, aqui tem uma observação. A atividade está pedindo para você pesquisar. Ela não está pedindo para você copiar, ok? O texto do hino nacional é um texto gigantesco. Ele é enorme, então vocês não precisam copiar. Pesquisem, deem uma lida. Existem até alguns cadernos que trazem o hino nacional na última página. Vocês, se tiverem algum, pode dar uma lida, tá? Daí a letra C fala: analise ambos os textos e aponte suas similaridades e diferenças. Bom, eu fiz de forma resumidinha aqui para nós o seguinte: a estrutura do hino foi mantida, alterando algumas palavras para marcas conhecidas nacionalmente. Então, essas são as similaridades e as diferenças. Manteve a estrutura, manteve até mesmo a rima do hino nacional, e aí trocou-se colocando algumas palavras de marcas comerciais no hino. Letra D. Como se classifica a intertextualidade gerada por esse texto? Se nós pegarmos aqui o nosso PET e formos lá em cima, na página das explicações, vamos voltar aqui. Aqui. Vocês vão descobrir aqui, ó, que a paráfrase é repetição de uma sentença, recriação de um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, porém utilizando outras palavras. Certo? Então, isso aqui, que foi feito com o hino nacional, é uma paráfrase. Qual é o efeito de sentido gerado por essa intertextualidade? É o que nós acabamos de ler. É a recriação de um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, utilizando outras palavras. Certo? Atividade 5, meninos. Vamos lá. Tá grande, mas nós já estamos acabando. Vamos voltar aqui para a nossa atividade. Vocês não devem conhecer, mas esse aqui é o príncipe que teve a sorte de casar comigo, tá bom? Estou falando de príncipe porque nós vamos falar de um príncipe aqui agora na atividade. Atividade 5. Conto de fadas para mulheres modernas. Vamos ler juntos? Eu li para ele, gente. Enquanto eu estava resolvendo as atividades, eu li para ele. Então vamos lá. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Muito legal, né? Esse é um conto de Luiz Fernando Veríssimo. Muito legal, bem diferente dos contos de fadas aí que a gente está acostumado a ver, não é verdade? Bom, letra A pergunta: a princesa possui uma atitude típica das heroínas de contos de fada? Não, né, gente? Não. Ela é bem diferente. Por quê? Ela não beija o sapo. Letra B pergunta: em um conto de fadas clássico, qual seria o desfecho desse conto? Bom, o desfecho que o sapo queria. A princesa teria beijado o sapo, ele teria virado um príncipe, os dois se casariam, seriam felizes para sempre. A letra C pergunta qual o conceito de felizes para sempre para o príncipe. Se você leu e prestou atenção na leitura que nós fizemos agora, você vai perceber que o sapo queria uma vida boa só para ele, né? Esse era o felizes para sempre do sapo. Ele fala bonitinho aqui em cima tudo que ele queria. Ele ia ganhar um beijo da princesa, ia ser um belo príncipe, iam se casar, a mãe dele ia morar com eles, olha só. Poderiam preparar o jantar, a princesa ia ser cozinheira e lavadeira dele, né? Ela ia ficar com a responsabilidade de criar os filhos e eles seriam felizes para sempre. Esse era o ponto de vista do sapo. Bom, a letra D pergunta: em sua opinião, qual o conceito de felicidade na visão da princesa? Será que a princesa pensava como sapo, gente? Fica óbvio que não no desenrolar da história, né? Aqui, olha, está perguntando em sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Bom, a minha opinião que eu registrei aqui é que a visão de felicidade da princesa era poder decidir por si própria o que ela gosta e como ela quer levar a vida dela. Ponto final. É isso que ela queria. A letra E. Quais adjetivos são usados para definir a princesa? E esses adjetivos condizem com a atitude que ela toma no fim do conto? E justifique. Bom, a visão de felicidade da princesa... Não, perdão. Os adjetivos que o texto usa para a princesa é que ela era linda, independente e cheia de autoestima. Isso condiz com o que ela faz no final do texto? Condiz, né, gente? Porque ela, ao invés de beijar o sapo e se tornar feliz para sempre com ele, ela come o sapo. Ela vai se deliciar com pernas de rã a saltê. Confesso para vocês que eu não queria, não. É meio nojento pensar em comer rã, né? Mas é uma comida, inclusive, da alta gastronomia por aí. Letra F. Como se classifica a intertextualidade gerada por esse conto? Existem os contos de fada bonitinha, que começa com Era uma Vez e acaba com Felizes para Sempre, né? Esse conto é uma paródia dos contos de fadas clássicos, porque ele pega a estrutura do conto de fada e altera o final com um toque de crítica, com um toquezinho de humor, e aí você consegue ler o texto e sorrir no final. Isso que a paródia faz, certo? O título do texto nos dá a ideia do que encontraremos nesse conto? Caso sim, explique qual a opinião da mulher moderna. Bom, o título do texto nos dá sim a ideia, porque se chama Conto de Fadas Vamos voltar que eu esqueci. Contos de Fadas para Mulheres Modernas. Então, sim, nos dá a ideia do que nós vamos encontrar no texto, sim. E aí pergunta qual a opinião da mulher moderna? Como é que a mulher moderna pensa?
A mulher moderna não deseja o mesmo que uma princesa de contos de fadas desejaria, que é ter um marido e viver para os afazeres domésticos. Não é isso que a mulher moderna quer. Ela deseja decidir por si mesma e ter uma vida independente, uma vida que ela não precise dar satisfação para ninguém, ela decida por si própria. Ok. Letra H pergunta: qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo? Aí aqui tem 5 ditadinhos. Qual que tem a ver com esse conto dele? É esse aqui, ó. Antes só do que mal acompanhada. É o que aconteceu com a princesa moderna. Ela continuou só e ela era a sua própria companhia. Ela se bastava, estava ótimo para ela dessa forma. Certo, meninos? Vamos para a atividade 6. Por que a Magali... tem que voltar no pet, né? Tem que ver a tirinha da Magali. Aqui. Nós vemos a Magali com um sapo. E aí o sapo diz assim: olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. A Magali, beijo, sapo. De repente vira um príncipe. E a Magali ficou feliz? Bom, a Magali sai com raiva. Um príncipe! Ah, eu pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. E sai com raiva. Acontece que a Magali come, que é uma beleza, né? Como come essa Magali? Aí a perguntinha é: por que a Magali ficou decepcionada com o que aconteceu? Aqui está a respostinha para nós, ó. Porque ela não tinha interesse em um príncipe, mas em alguém que pudesse lhe fornecer comida. Ela gosta de comer, ponto final, não quer príncipe. Letra B. Qual a relação entre essa tirinha e o texto Contos de Fadas para Mulheres Modernas? Qual a relação? O que acontece entre um texto e outro? Bom, os desejos das mulheres podem ser diferentes dependendo das suas prioridades, vou acrescentar uma palavra, e vontades na vida, certo? Atividade 7, meninas. 777. É um poema de Carlos Drummond de Andrade que era fantástico. Drummond era fantástico. Como ele era um ótimo escritor. Detalhe, Drummond era mineiro. Drummond nasceu em Minas Gerais, Itabira, certo? Ano de 1902. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse é o poema de quadrilha. Um amava um, que amava um, que amava um, que amava um, que não amava ninguém. Pronto. Letra A. Faça uma paráfrase desse poema de Drummond. E letra B. Faça uma paródia baseada no texto de Drummond. Certo. Vamos relembrar, gente. Paródia, primeiramente. Aqui, ó, paródia. O que é paródia? É um tipo de texto que te faz lembrar outro texto com um senso de humor, que você lê e dá uma risadinha. Paráfrase, vamos relembrar o que é paráfrase? Não custa nada a gente voltar lá na página de explicações do nosso PET e reler o que é uma paráfrase, porque a repetição é a mãe da retenção. Então, quando nós lermos, nós vamos reter, nós vamos gravar, ficar aqui, guardadinho aqui dentro. Paráfrase é a repetição de uma sentença. Você recria de um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, usando outras palavras, certo? Meninos, eu fiz um só que se encaixa nos dois tipos. É uma paráfrase e é uma paródia.
Então tá aqui na tela, eu vou ler com vocês. E se vocês quiserem fazer outro, ótimo, fiquem à vontade. É isso que eu quero, ver a criatividade de vocês aí pululando, tá bom? Se vocês quiserem copiar esse aqui também, não há problema, pode fazê-lo. Então vamos lá. João, tá dando para vocês verem? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, apesar que já tá acabando, né, gente? Mas vai ajudar um pouquinho. João colava de Teresa, que colava de Raimundo, que colava de Maria, que colava de Joaquim, que colava de Lili, que não colava de ninguém. João virou mendigo, Teresa indigente. Raimundo morreu de burrice. Maria não passou no vestibular. Joaquim virou jumento e Lili passou no concurso público juntamente com seu amigo Carlos, que não tinha entrado na história. Olha só, hein? Que legal. Então, se vocês quiserem criar um outro, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem usar esse, também fiquem à vontade. Combinado, meninos? Aqui nós encerramos a semana 1 a 4 da nossa matéria Comunicação em Linguagem. Eu quero dizer a vocês que não está sendo fácil, está sendo um desafio para vocês como alunos, está sendo um desafio para todos nós como professores. Nós nunca vivemos uma situação como nós estamos vivendo agora. Totalmente diferente nos quesitos de aprender e de ensinar. Totalmente diferente no quesito de viver, né? Para você se manter vivo e saudável e protegido, você tem que ficar em casa. Nós não podemos exercer a maioria das atividades que nós estávamos habituados a fazer. Tem sido fácil em alguns momentos, tem sido difícil em outros momentos, mas, meninos, sabe de uma coisa? Vai passar. Vai acabar. Essa situação que nós vivemos hoje não vai durar para sempre. E de tudo isso, nós estamos aprendendo e estamos ensinando, né? Então, se vocês querem um conselho, fiquem em casa, cuide da família de vocês, aproveitem. Eu imagino que vocês têm passado mais tempo com alguns familiares do que o que passavam antes, né? Aproveitem a oportunidade que vocês têm. Abrace o pai, abrace a mãe, abrace de verdade. Faça da sua casa um lar de verdade, de abrigo, de proteção. E, no mais, a gente, com fé em Deus, logo, logo estará livre e fora de toda essa situação, tá bom? Sintam-se abraçados. Eu espero que vocês tenham entendido toda a matéria. Se não, eu estou à disposição para ajudá-los a qualquer momento, ok? Fiquem com Deus e um beijo.